Começando com o programa, então, essa é a interface básica dele. E antes de começar, a gente vai mexer algumas configurações. Então, aqui no menu superior, a gente vai aqui no Ferramentas e Opções. Aqui em Opções, na aba Visualização em 3D, a gente vem aqui nas opções de terreno. Em Ampliar Elevação, a gente coloca aqui o número 3. Esse número vai fazer com que o terreno se destaque mais e vai ficar mais fácil fazer a fotoleitura. Aqui eu gosto de usar essa opção de baixo também, que é usar terreno de alta qualidade, mas você pode deixar desmarcado também. Então com essas opções, a gente dá OK. E aqui a gente clica nesse botão para abrir essa barra lateral aqui. Nessa barra lateral tem essas três abas: Pesquisar, Lugares e Camadas. Aqui em Camadas, em primeiro lugar, a gente tem que marcar essa opção Terreno, porque se ela não estiver marcada, a gente não vai ver o terreno em 3D. Então tem que ter certeza que essa opção está marcada. Aí eu posso fechar essa aba, que a gente não vai usar mais ela. Aqui na aba Pesquisar, se você tiver escolhido uma área já e quiser pesquisar a área aqui, o nome de uma cidade ou de algum parque, algum país, você pode usar essa caixinha. Mas eu não vou usar, então eu vou deixar ela fechada para não atrapalhar. E aqui em Lugares é onde ficam salvos as camadas que a gente está criando. Então eu já criei aqui uma pasta chamada Fotogeologia e dentro dela eu vou criar outra para essa atividade. Então eu vou clicar com o botão direito, Adicionar, Pasta, e aí ele abre essa janela aqui onde eu posso colocar um nome para a pasta. No caso eu vou colocar Aula 3 e dou OK. E a pasta já está criada aqui. Então todos os arquivos que eu criar agora vão ficar dentro dessa pasta, porque essa pasta está selecionada agora. Então, como vocês viram já no outro vídeo, eu escolhi aqui uma área na Namíbia para trabalhar. Essa área aqui. E, em primeiro lugar, algumas coisas sobre a navegação. Então, aqui eu estou usando o mouse e o teclado para fazer a navegação. O cursor, vocês podem ver que é essa mãozinha. Então, toda vez que eu clicar, a mãozinha fecha e eu posso usar isso para movimentar a tela. Uma outra forma de movimentar, sem usar o mouse, com o teclado, é usando a tecla W, A, S e D. Aqui, quando eu aperto a tecla W, eu vou para o norte, o S vai para o sul, o A vai para o oeste e o D para leste. Então, você pode navegar desse jeito também. Para aumentar ou diminuir o zoom, eu estou usando a rodinha do mouse. Então, toda vez que eu giro a rodinha para um lado, ela amplia o zoom, e quando eu giro para o outro, ela tira o zoom. Se eu não tenho a rodinha do mouse, eu posso usar a tecla mais e menos do teclado. Então a tecla mais vai aumentar o zoom, a tecla menos vai tirar o zoom. No Word também tem essas opções aqui do lado, que eu posso pôr e tirar o zoom, ir para frente, para trás e girar aqui a tela. Mas eu não uso muitas dessas opções, eu prefiro usar o mouse e o teclado. Se você tiver a rodinha do mouse, você pode experimentar clicar com a rodinha do mouse e mexer o mouse, você vai ver que ele dá uma deitada na tela. Isso é muito útil para ver melhor o terreno de outros ângulos. Se você não tem a rodinha do mouse, você pode fazer a mesma coisa apertando o Shift, aperta e segura o Shift, clica com o botão normal do mouse e vai dar o mesmo efeito. E aí você vê que você tanto gira a orientação, o norte se mexendo ali, quanto você também consegue deitar a imagem. E se você ficou meio perdido mexendo assim, é só apertar a tecla R, que você volta tanto a orientação quanto o norte. E aí volta ao que estava antes. Então essas são as formas de fazer a navegação. Agora a gente vai fazer a seleção da área. O Zen pediu uma área de mais ou menos 10 por 15 km, então a gente vai usar a ferramenta de criação de polígono para definir a área. A ferramenta de criação de polígono é essa aqui, a segunda opção do painel. Então a gente clica nela e vai abrir essa janela. Vou arrastar essa janela aqui para o lado, para ela não atrapalhar. Eu venho aqui, seleciono, eu dou um nome para ela, área, aula 3. Aqui na aba estilo e cor, eu vou definir uma
uma cor para a linha, aqui no caso. Então eu vou colocar esse vermelho, uma largura de 10. E aqui embaixo em área, eu vou tirar o sólido, porque senão eu não vou conseguir ver através desse polígono. Vou colocar só o circunscrito. E por último, aqui na aba medidas, vou selecionar aqui a unidade de áreas em quilômetros quadrados. Como o Zane pediu uma área de 10 por 15, então a gente sabe que tem que ter 150 km quadrados a área. Então com essas opções selecionadas, eu venho aqui na minha área. Vocês viram que o cursor mudou, ele virou esse alvo. E aí com o cursor em forma de alvo, eu clico uma vez, ele criou o primeiro ponto do meu polígono. Eu venho aqui mais para frente e clico outra vez, ele vai criar o segundo ponto do polígono. E aí eu repito isso até criar aqui mais ou menos um retângulo. Então vocês viram que eu criei um retângulo com 380 km quadrados, que é muito maior do que a gente precisa. Então, se eu for aqui com o mouse em cima dos vértices do polígono, eu posso clicar e ir mexendo esses vértices. E aí eu vou ajustando o polígono até da área que eu quero. Aqui 150 km quadrados. E aí com a área desenhada eu dou OK. E aí vocês veem que o polígono ficou salvo aqui. Área aula 3. Se por acaso eu criei a área e eu quero mudar ela, eu vi que tem algum problema, pegou um lugar que eu não queria pegar, tem duas formas. Ou eu venho aqui no menu lateral, clico com o direito e vou em propriedades. E aí, da mesma forma, quando eu clicar aqui no vértice, eu vou poder alterar ela, mexer para onde eu quiser. Uma outra forma seria, em vez de vir no menu lateral, eu clico com o botão direito em cima do polígono que eu criei, vou em propriedades, e aí também eu vou ter a opção de editar do jeito que eu quero. Mas para esse exemplo tá bom esse tamanho, essa área. Então a gente vai começar, em primeiro lugar, navegando pela área. Então a primeira coisa é olhar a área de longe, ver como que é o jeitão da área, se você percebe que tem alguma diferença de relevo, de densidade de drenagem. Você pode dar o zoom em algumas áreas que você quer ver melhor, você deita. Então é realmente fazer um sobrevoo sobre a área e dar uma olhada, fazer a fotoleitura. Depois que a gente viu o jeitão da área, a gente pode começar a traçar as drenagens. Então, para traçar a drenagem, a gente vai usar essa ferramenta, que é a terceira aqui da barra, que é a criação de linha. Clico nela e vai abrir aqui a minha caixa de diálogo, que a gente está acostumado já. Em primeiro lugar, eu dou o nome, então eu vou colocar o nome de drenagem. E em estilo /cor, vou selecionar uma cor azul. Vou colocar uma largura de 5. Eu não fecho a janela ainda, eu só vou arrastar ela para o lado para ela não ficar no caminho. E aí eu começo a criar a drenagem. Cada vez que eu clicar, vai formar um vértice da nossa linha, da drenagem. Então eu vou clicando e criando os vértices, seguindo o talveg aqui do vale dessa drenagem. No caso, como eu escolhi uma área desértica para trabalhar, fica mais fácil de visualizar as rochas, se eu der um zoom aqui, a gente vê que provavelmente essa drenagem está seca. Mas o importante é seguir o talveg, ou seja, a linha mais funda do vale. Então eu vou clicando e seguindo esse talveg. Aqui no caso eu vou clicando e criando os vértices. E eu estou com a outra mão no teclado, naquelas teclas que eu falei. W, A, S e D. E com essas teclas eu vou navegando enquanto eu clico. Aqui vocês veem que eu fiquei meio em dúvida para onde que seguia o talveg do rio. Então,
os meus vértices ficam marcados aqui. Se eu por acaso errar, eu posso clicar com o botão direito do mouse. Toda vez que eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai desfazer o vértice. Então, se eu estou aqui traçando e faço um erro, eu vou clicando com o direito até chegar no ponto que eu quero voltar e eu continuo o desenho. Se por acaso eu acho, o Talveg não estava passando aqui, ele está passando nessa linha do lado, eu também posso pegar os vértices, clicar neles e arrastar, igual a gente fez com o polígono. Só que aí se eu clicar mais uma vez, ele vai começar a criar ponta a partir daquele vértice que eu arrastei. Então eu clico com o direito para apagar, eu volto lá no meu vértice da frente, clico nele, ele vai ficar aqui azul, indicando que ele está selecionado, e aí eu vou clicando aqui, continuando o meu trabalho. Vamos supor que eu estou na dúvida se o Talveg realmente está aqui onde eu estou clicando. Eu quero deitar a tela. Aí eu posso usar esse botão, esses botões aqui. Eu deito a tela. E aí eu vejo melhor o relevo. Vendo, no caso aqui o Talveg estava passando mais aqui. Então eu posso voltar, achar novamente a linha do Talveg aqui e corrigir o traçado dessa minha drenagem. E aí eu sigo criando. Se por acaso eu quiser navegar sem editar a linha, eu posso dar um OK. Essa linha fica aqui dentro da pasta aula 3 que a gente tinha criado. E aí eu posso fazer a navegação de forma mais livre, né? Achar aqui de novo o ponto que eu quero trabalhar. Eu volto na linha, ou clicando com o botão direito aqui na barra lateral, ou clicando na própria linha, propriedades. Tiro ela da frente aqui e continuo traçando a minha drenagem. Aqui no caso, eu falei que eu estou traçando, clicando vértice por vértice. Eu poderia, por exemplo, fazer de outra forma. Simplesmente clicar, segurar e ir fazendo o desenho segurando o mouse. Nesse caso, vocês viram que ele cria vários vértices. De certa forma é mais fácil traçar assim. Compensação, se eu fizer algum erro e quiser editar, vou ter muito trabalho, porque são muito mais vértices para eu voltar. Então aí vocês têm que ver qual que é a forma que vocês preferem trabalhar. Mas o resultado é basicamente o mesmo. Lembrando que o zoom faz diferença, então quanto mais perto a gente estiver, mais precisão vai ter o nosso traçado. Em compensação, a gente vai demorar mais para terminar de criar a linha dessa drenagem. Se a gente fizer com um zoom mais afastado, a gente ganha em tempo. Em compensação, vai ficar menos preciso. E aí vocês têm que analisar a foto de vocês para ver qual que é o grau de complexidade dela e ver qual que é o nível do zoom que vocês vão usar. Aqui nessa área desértica também, vocês veem que os rios eles ficam meio entrelaçados, os Talvegs ficam entrelaçados. Essa é uma característica dessa área aqui, nem todas as áreas são assim. Nas fotos que a gente vai fazer com o estereoscópio durante a aula de fotogeologia, vão ser poucos os rios entrelaçados que a gente vai ver. Então por isso que tem, por exemplo, esses canais que subdividem e juntam de novo. Mas no caso, como aqui é um exemplo só, eu estou escolhendo um canal que eu estou julgando o seu principal aqui, e eu vou traçando ele aqui até chegar no final da área. E pronto, cheguei no final da área, eu volto aqui na minha janela, dou OK, e pronto, a minha drenagem está criada. Vou fazer uma aqui desse lado também, só para deixar mais completo. Vou abrir a janela, aqui eu vou colocar a drenagem no nome, o estilo e a cor já está salvo da linha anterior, vou tirar do caminho.
e vou traçar aqui a nossa drenagem. Uma coisa que o Zane comentou durante a aula é que a gente tem que ser coerente no nível de detalhe das observações que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui nessa encosta, vocês estão vendo que tem um monte de linhas, possivelmente são linhas que também corre água durante uma chuva forte nessa área. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aqui e ir traçando todas essas linhas. Vou fazer essa. Vou fazer essa daqui. Vou fazer essa daqui. Só que se a gente fizer todas essas linhas de drenagem, a gente vai ter que ser coerente e fazer todas as linhas para a foto inteira. Então, quando você estiver fazendo a fotoleitura, lá no começo da atividade, você vai ter que avaliar se esse tipo de drenagem, se essas linhas aqui, se elas devem entrar na sua foto, na extração da drenagem ou não. Se você decidir que sim, então você tem que extrair, ser coerente, extrair isso para a foto inteira. No caso desse exemplo aqui, se eu fosse traçar todas essas linhas, a foto ia ficar muito poluída e talvez não tivesse tanta representatividade assim. Então você tem duas opções. Ou você não traça nenhuma, no caso aqui, vamos excluir aqui algumas. Ou você não traça nenhuma e deixa só a drenagem principal. Ou você traça algumas principais só para representar que essa área tem essas linhas de drenagem descendo da encosta. E aí você mantém uma média que represente a área inteira. E aí você repete esse procedimento de extrair e traçar as drenagens para todo esse polígono que a gente definiu no começo. Depois que tiver todas as drenagens já traçadas, a gente vai trabalhar com a parte de forma de encosta e forma de vale. Para isso a gente vai usar a ferramenta. A gente começou usando a ferramenta de polígono, depois a gente usou a ferramenta de linha, agora a gente vai usar a ferramenta de ponto. A ferramenta de ponto é essa primeira aqui, onde tem esse alfinete amarelo. Então vamos lá onde a gente começou traçando. Essa encosta, por exemplo, eu olho aqui para ela, dou uma analisada, e aqui desse lado eu estou achando que ela é retilínea. Então eu venho na ferramenta de ponto, de novo aqui a nossa janela, eu coloco aqui forma de encosta, que a gente está analisando agora. Aqui desse lado, onde tem o ícone, eu clico nele, e aqui eu posso alterar o ícone que eu vou usar. Então, no caso a gente vai usar aqueles que estão salvos na pasta do Drive. Eu vou colocar adicionar ícone personalizado. No local do ícone eu vou navegar. E aqui no meu computador eu vou achar a pasta onde estão os ícones. E eu vou colocar aqui, no caso a encosta retilínea. Dou OK aqui de novo. E o símbolo da encosta retilínea vai aparecer aqui. E aí você pode aumentar ou diminuir a escala, conforme você achar que fica melhor. E depois que eu colocar o ícone aqui, ele vai ficar salvo. Então, da próxima vez que eu quiser criar um símbolo de encosta retilínea, eu não vou mais precisar navegar até a pasta dele. Ele já vai estar aqui, eu só vou precisar selecionar. Então, eu seleciono ele aqui, dou OK. Aqui com a janela aberta ainda, eu coloco ele no lugar que eu quero que ele fique. E dou OK. Então ele fica aí salvo. No caso aqui, eu achei que ele ficou muito grande, ó. Tá atrapalhando um pouco a visualização. Então eu vou em propriedades. Aqui no ícone. Vou diminuir para 1 de novo. E dou OK. No caso também, o título está me atrapalhando. A forma de encosta está aparecendo muito grande aqui. Então eu resolvi tirar. Eu vou excluir o título.
Vou dar OK. E aí, para organizar, aqui dentro de aula 3, eu vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta de encosta retilínea. Ok. E aí eu vou arrastar esse ícone que eu criei para encosta retilínea. Seleciono as minhas drenagens e coloco elas todas na pasta de drenagem. Isso aqui só para deixar a nossa pasta bem organizada. E para fazer forma de vale é a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, um vale fechado, eu vou recriar ícone. Aqui eu vou tirar o título, porque eu não quero o título. Não é uma encosta retilínea, então eu clico aqui, adicionar ícone personalizado. Vocês podem ver que o meu ícone anterior está aqui ainda, então ele fica salvo, mas não é esse que eu quero usar. Então, eu vou aqui em navegar, vale fechado, abrir, ok, e aí o vale fechado entra aqui na minha lista de ícones. Seleciono ele, dou ok, coloco o ícone onde eu quero, dou ok. Beleza, o ícone fica ali. É uma das partes mais importantes. Vamos lá. Bom, depois que a gente terminar toda a extração da drenagem e das formas de encosta e de vale, a gente vai fazer a separação das zonas homólogas. Então aqui, como eu não fiz a extração de tudo, vai ficar um pouquinho mais difícil para eu fazer a separação das zonas homólogas com coerência. Mas eu vou fazer um exemplo só para vocês verem como é que faz, e aí vocês aplicam na foto de vocês. Então, em primeiro lugar, eu vou criar aqui uma pasta para manter a nossa organização. Vou chamar de zonas homólogas. Ok? Beleza, minha pasta está ali. Com a minha pasta selecionada, eu vou aqui na ferramenta de criação de polígono, que é aquela que a gente usou para criar a área, que é o segundo botão aqui. Clico nela, abro a minha janela, vou chamar de zona A. E aqui em estilo cor, eu vou escolher uma cor para a linha. Primeiro, eu vou colocar aqui, para destacar, eu vou colocar esse rosa. Ok. Vou colocar uma largura de 5. Aqui em área, eu vou escolher a mesma cor, do ok. Só que aqui eu não quero só o circunscrito, eu quero o sólido mais o circunscrito. Mas aí em opacidade eu vou deixar 10% só, para ficar um overlay mais clarinho. Então vou tirar essa caixa do lugar. Aqui mesmo sem ter feito toda a foto, eu consigo ver que aqui, essa porção da área, ela tem uma densidade de drenagem totalmente diferente da outra parte. Então aqui consigo mais ou menos assim também não. Aqui eu consigo mais ou menos traçar. Inclusive eu consigo traçar uma zona aqui. Consigo traçar uma zona aqui. A opacidade acho que eu posso aumentar um pouco, vou colocar 25% e aí eu dou aqui. Tá aí a minha primeira zona traçada.